Oi, turma do quarto ano. Tudo bem, classe? Muito bem. Olá, turminha. Vamos iniciar nossa videoaula de história. Atenção, já é um assunto da nossa terceira avaliação. Isso mesmo. A nossa terceira avaliação já está iniciando com o nosso primeiro tema, a lição 5, ok? De história. Fiquem atentos, porque nós já iniciamos a segunda avaliação, já encerrou, já foi concluída e agora nós vamos iniciar a nossa terceira avaliação com o nosso primeiro tema, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os afrodescendentes, que são os negros, né? Os povos africanos no Brasil, certo? Muito bem, para quem quer acompanhar, acompanhe tanto no slide quanto no seu livro, ok? Preste atenção, tá, galerinha? Esse assunto não está difícil, é um assunto bem conhecido de vocês, tá bom? Vamos lá? Os povos africanos no Brasil. Trabalhadores no passado. No livro de vocês, ele vai fazendo um apanhado geral. Trabalhadores no passado e no presente. Aqui, na verdade, no slide eu fiz uma separação para a gente falar um pouquinho sobre o passado e depois então entrar no presente. Porém, você continua acompanhando no seu livro, tá bom? Página 295 e página 296 do seu livro de história. Muito bem, pessoal. Observando as imagens aí, é um tema que eu creio que vocês já estudaram nas séries anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre os povos africanos, né, aqui no Brasil. Esses povos africanos que vocês já sabem, os africanos, né, vindo da África, que foram escravizados aqui no Brasil, né, pelos europeus. Ou seja, você pode ver aí o trabalho no passado desses povos africanos. A primeira imagem nós vamos ver aí o trabalho da cana-de-açúcar, né, para retirar então aquele caldo, né, da cana-de-açúcar. Então eles vão fazer aí nesse engenho aí, né, o trabalho manual, certo? Muito bem. Então aí foi um dos trabalhos aí, né, dos escravos, tá bom? Vindos da África. Na segunda imagem você pode ver aí também os escravizados aí, né, carregando a dama em uma liteira, né, que é essa, tipo uma cadeira, né, e eles carregavam aí esse peso, né, nos ombros, né, e caminhavam, na verdade, grandes distâncias, né, e as damas aí de companhia indo atrás, ok? Então, na verdade, pessoal, nós sabemos que esses trabalhos, né, dos negros realmente era um trabalho muito forçado, eles não tinham nenhum pagamento e toda aquela parte que o começo da história deles da escravidão deles, dos negros, desde os porões, dos navios, né, que nós também vamos comentar. Então não foi uma vida nada boa, apesar de que eles já estavam tanto acostumados a essa vida de escravidão, mas entre eles, os povos africanos, não por outros povos, certo? Então, não tinham salário, moravam em casas bem aglomeradas, muita gente, né? E não tinha nenhum tipo de ventilação, trabalhavam muito tempo, né? Não tinham descanso, na verdade. Alguns negros que queriam fugir eram apanhados no meio das matas, né? E sofriam aqueles tipos de castigo, né? Muito bem, então não foi uma vida boa. Foi uma vida bem sofrida e que ao longo do tempo, muito tempo, por sinal, eles foram ainda ganhando aí um espaço na sociedade, certo? Vamos lá, continuando. No livro de vocês, na página 295, tem um pequeno texto aí, né, que vai falar sobre essa escravidão dos povos africanos, ok? De acordo com o texto, você vai acompanhando as imagens no slide. A escravidão dos povos africanos. Como você já estudou anteriormente,
Enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias, acabaram percorrendo toda a costa da África até finalmente contornarem o continente e chegarem a Calicut, na verdade, uma das cidades que pertence atualmente à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitavam para atracarem seus navios e explorarem os novos territórios. A África naquele tempo era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis que centralizavam o controle político e exerciam domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais e de pedras preciosas, que é essa rota aí comercial que está nos slides de vocês, certo? O marfim, né, muito conhecido por ser retirado das presas de um elefante, e aí tem um pingente, né, com o próprio desenho do elefante feito de marfim. Pedras preciosas, né, que eram aí, então, tinha esse domínio, né, dos povos da África, dos reis, né, e eles tinham esse comércio aí, esse domínio desse comércio, né, das pedras preciosas e também dos metais, certo? Aí determinando aí por essas joias, certo? Muito bem. Naquele período era bastante comum entre diversos povos africanos a prática da captura de cativos de guerra. Quando o reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza, mas, além disso, esses escravizados também eram exibidos ao lado de leões e outros animais africanos, em apresentações de entretenimento que tinham como objetivo mostrar ao público europeu o quanto a África era um lugar exótico. Olha só, aí o tema para vocês aí, África é um lugar exótico. A primeira imagem mostra como alguns historiadores, alguns livros, eles dizem que era um tipo de zoológico humano, ou seja, os negros, né, os escravizados eram colocados nesses locais como se fossem assim um zoológico, né, expostos, né? Então eles eram colocados ali, homens, mulheres, crianças, para que os europeus pudessem ou ficassem observando esses escravizados ali como se fossem outros animais, né? Como se fosse, no caso, eles colocaram os animais mesmo africanos, leões e outros animais selvagens, e também colocava a parte dos negros, né? Dos africanos lá para serem como se fossem assim exibidos, né? Eles eram, na verdade, exibidos ali naquele local, enquanto os europeus estavam apenas ali observando, né, o modo deles viver, como eles eram e tal. Por isso que eles diziam que como que a África era um lugar exótico, como que as pessoas eram, se vestiam, né, e tudo mais. Que nós sabemos que é uma prática totalmente errada. Muito bem, continuando. Quando os portugueses, enfim, passaram a explorar as terras recém-descobertas no continente americano, estabelecendo plantações de cana-de-açúcar, valeram-se do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecida em Portugal, como forma de suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Então tá aí, pessoal, a cana-de-açúcar, ou seja, com essa exploração, né, da cana-de-açúcar, então essas plantações eles precisavam de alguém para tirar, né, de cortar, na verdade, a cana. Então eles tinham que ter essa mão de obra, trabalhadores. Então quem que ia fazer isso? Os escravizados africanos, até porque lá na própria África eles já tinham, né, essa prática de escravizar outros povos africanos. Então Portugal, na verdade, se apropriou disso, né, e pegou alguns, na verdade, muitos negros, muitos escravos, para fazer esse trabalho para eles, certo? E como eu já falei, sem direito a nada, sem direito a nenhum salário nem nada,
ok? Muito pelo contrário, vivendo uma vida de sofrimento, né? Castigos e tudo mais, certo? Então, tá aí, então, a plantação da cana-de-açúcar. E esse escravismo que nós já falamos é a parte que você pega alguém e toma, se apropria daquela pessoa para fazer o trabalho para você, mas sem direito algum, ok? Vamos lá. E o tráfico negreiro? Essa mão de obra na colônia e o comércio de escravizados. Ou seja, se a pessoa precisa de trabalhadores, mas tem dinheiro, mas não quer gastar e também não vai fazer o trabalho, nada mais fácil do que pegar os próprios negros para fazer esse trabalho para você e sem precisar pagar nada, certo? Então, essa mão de obra na colônia foi necessária por conta disso. Ou seja, essa imagem aí, ela está mostrando trabalho de mulheres, né? E também tinha o trabalho dos homens, eu creio assim, que ao longo da história, em outros livros, também historiadores dizem que havia também trabalho para as crianças, certo? Muitas mulheres também trabalhavam nas casas, né, das grandes fazendas e tudo mais, fazendo trabalho doméstico, certo? Então era um trabalho realmente penoso, porque não havia descanso e sem ganhar nada, e muitas vezes que alguns que não quisessem fazer o trabalho, eles apanhavam, né? Então esse foi um pouquinho da vida aí dos escravizados. Então esse comércio, pessoal, é como assim, um comércio de pessoas, né? Ou seja, aquele dono de engenho, né, que ia lá e observar aqueles homens, mulheres, crianças, observar como eles eram, se tava bom para o trabalho e comprava. Isso mesmo. Como é que eu posso, assim, comparar, que a gente não pode comparar os seres humanos com o objeto. Mas nessa época era assim, na verdade, eles usavam, né, os negros como objetos. Ou seja, quando você vai comprar um objeto, um sapato, uma bolsa, alguma coisa, você observa aquele objeto, você vai pegar, você vai manusear e ver se aquele objeto realmente está do seu agrado. Da mesma forma eram com os negros. Aquele que ia comprar o negro, os negros ficavam, né, enfileirados, assim, expostos, né, nas praças, em algum local, e as pessoas iam lá observar, tocar, né, verificar se aquele negro, aquele homem ou mulher estava de acordo com como ele queria e comprava. Ou seja, pagava aquele valor para poder comprar aquele homem ou aquela mulher, um trabalhador que seria escravizado na colônia para trabalhar ou dentro da casa, né, do dono das fazendas, ou mesmo nas próprias lavouras, né, na busca por pedras preciosas. Muitos negros até adoeciam. Por quê? Porque ficavam muito tempo ali com o pé de molho na água, né, peneirando ali as joias, né, os metais preciosos para os portugueses, ok? Muito bem, vamos lá. No finalzinho do livro de vocês, fala aqui, ó. Os historiadores acreditam que durante o período em que houve escravidão no Brasil, entraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravizados ficou conhecido como tráfico negreiro. Foi o que nós falamos agora, tá bom? Então, aí eles utilizavam, na verdade, pessoas como objetos, certo? Então, essa foi uma pequena parte de como era o trabalho no passado desses escravos, tá bom? E como é hoje? Trabalhadores no presente. Será que mudou alguma coisa? Mudou para melhor? Vamos ver? Hoje, o afrodescendente consegue ingressar no mercado de trabalho, uma conquista que demorou muitos anos para ser aceita no Brasil. Porém, há muito o que conquistar. Por conta das causas raciais, o povo ainda luta por seus direitos. Ou seja, pessoal, teve uma grande conquista para o negro, para o afrodescendente? Sim, até porque no Brasil existe uma grande parcela da população que é afrodescendente, né? Que veio da mistura do branco, do índio e tudo mais, né? Então, hoje em dia, posso dizer que está mais fácil, né? Podemos ver já muitos homens, mulheres atuando no mercado, né, brasileiro. Mas isso não foi fácil.
o processo foi muito longo, né? Como diz aí, ainda é muito, muito o que conquistar. Muitos negros ainda estão, na verdade, tentando entrar no mercado, conquistar o seu espaço, né, na sociedade, mas, infelizmente, por conta dessas causas raciais, que eles encontram essa dificuldade, certo? Mas, de acordo com algumas leis, né, que já estão vigorando no Brasil, eles já podem ingressar em faculdades, né, pegar um emprego, né, entrar realmente nesse mercado de trabalho como um outro cidadão qualquer, certo? Muito bem. Então, essa foi uma conquista para os afrodescendentes hoje em dia. Hoje aqui, e não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro, certo? Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho, pessoal? Bem sabemos que o negro tem sua capacidade de ser cidadão competente e pode, de igual forma, somar para o bem de todos. Ou seja, essa causa racial, ou seja, é por conta da cor da pele. A cor da pele, nós já sabemos que isso não vai diferenciar nenhuma pessoa. Ou seja, esse afrodescendente, ele tem sim o direito de somar, de pensar, de raciocinar, de ajudar para melhorar o país onde ele mora, certo? Hoje em dia existem muitas pessoas sendo escravizadas. É uma realidade muito triste, já que entendemos que todo trabalhador é digno de receber o seu salário e ter os seus direitos respeitados por lei, certo? Infelizmente, são só os afrodescendentes negros, né? Muitas pessoas também, outras raças, trabalham, né, por conta de um trocadinho. Muitas vezes não têm direito a viajar, a ver a família e moram em casas apertadas e muitas vezes ainda pagam aquele aluguel, né, para o dono, certo? Vivendo realmente de uma forma desumana. Isso aí não é um serviço para ninguém, ou seja, nem para o afrodescendente, nem para outra raça qualquer, certo? Toda pessoa que trabalha tem que ter direito ao seu salário, o salário correto, de acordo com o país que for, né? E também o seu direito como um trabalhador, ok? Muito bem. Vamos lá, continuando. Ok, pessoal. Essa foi nossa primeira aulinha, tá? De história sobre aí os povos africanos aqui no Brasil, certo? Se você prestar atenção no seu livro, tem uma pequena imagem lá sobre os navios, né? Os navios que traziam todo esse povo aqui, africano, aqui para o Brasil, né? Desde lá já sofrendo, né? Por conta que a viagem era realmente longa e muitos deles morriam ali porque é um espaço bem fechado, né? Muita aglomeração, muitos negros ali juntos, doentes, né? Muitas vezes doentes por conta que o próprio europeu passava essa doença para eles e muitos eram atirados ao próprio mar, né? No mar porque já estavam doentes. E então desde desse processo todo aí nesse navio, os negros vieram sofrendo, certo? Muito bem. Então, gente, é uma questão a pensar. Leiam bastante o livro de vocês, assistam as videoaulas, quantas vezes vocês puderem assistir, certo? Porque assim que nós retornarmos para a escola, nós vamos comentar um pouquinho, mas eu quero que vocês estejam já conhecendo essa parte aí, tá? Dos povos africanos e os europeus, ok? E todo esse trabalho escravo, né? Até o presente, né? Essa conquista que já conseguiram, sendo que ainda é pequena, né? Uma pequena parcela ainda dessa conquista para os africanos, tá bom? Muito bem, turma do quarto ano, eu quero que vocês leiam, tá? Bastante e preste atenção, tanto no slide quanto no livro, para a gente poder comentar depois, ok? Desde já um grande abraço para vocês e bons estudos. Tchau, pessoal!